editoras servem ao interesse de um público, que é o público que compra livros. Esse público tem que estar interessado. No Brasil, durante anos, a África ou era o continente do Tarzan e do Gin das Selvas, portanto, das Minas do Rei Salomão, na tradução do Eça de Queiroz, ou então era da África do noticiário, a África do país área, continente selvagem, continente da pobreza, continente do atraso e, sobretudo, um continente sobre o qual se evitava falar. E se evitava falar porque a África fazia parte do remorso brasileiro. Então não era muito conveniente ficar escavocando esse remorso. Então são várias, mas acima de tudo, veja bem, um certo desinteresse do brasileiro, do Brasil, que está mudando, diga-se de passagem, por tudo que se passava fora do Brasil. Por exemplo, que eu conheço, não há um livro escrito por um autor brasileiro sobre a história de Portugal. Se a senhora for às livrarias brasileiras, não vai encontrar livros sobre Portugal. Editados no Brasil, encontrará alguns editados em Portugal, mas editados no Brasil não encontrará. Quer dizer, nós passamos muito tempo voltados para nós mesmos. Por exemplo, veja bem o que foi o movimento modernista. O movimento modernista foi um movimento introspectivo. Estudar o Brasil, ver o Brasil, sem compreender que o Brasil também foi formado de fora para dentro. O Brasil não foi formado apenas dentro dele. Ele foi formado por influxos que vieram de outros continentes, que vieram da Europa, que vieram da África, que vieram da Ásia. E vieram da Ásia há muito tempo e não depois do início da imigração japonesa. A importância da Índia e da China no período colonial foi enorme no Brasil. No Brasil, quando eu era menino, hoje em dia não se usa mais isso, talvez as pessoas já até ignorem. Quando as casas não tinham campainha, quando se queria chegar na frente de uma casa para dizer que se havia chegado, batia-se palma. E dizia, ô de casa, e lá de dentro respondia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quer dizer, havia umas maneiras de se anunciar que se havia chegado, e uma delas era bater palmas. Bater palmas é indiano, é um gesto indiano. As pessoas vestiam no Brasil roupas indianas, algodões indianos. As varandas brasileiras eram copiadas em boa parte, algumas de africanas e outras de varandas indianas. O gosto pelo móvel de vime nas varandas brasileiras é da Índia. Soltar papagaio, arraia, pandorga, ou que nome tem, não sei como é que chama em São Paulo, pipa, é chinês. E o curioso é que soltar pipa é chinês, depois os ex-escravos brasileiros, ao retornar para a África, levam a pipa para a África. Quer dizer, a China faz uma viagem passando pelo Brasil. Então, o Brasil se formou de fora para dentro. E nós passamos muitas décadas ignorando isso. Ignorando o processo de nossa formação como povo.